conhecer-te mais, lento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que nós não venhamos perder essa essência e que nós possamos permanecer, irmãos, servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, sábado nós temos o nosso jantar. E hoje a Dani falou para mim que algumas pessoas estão desistindo. Eu disse para ela não se preocupar, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque esse jantar que nós estamos fazendo sábado não tem nada a ver com entretenimento, irmão. Amém? Quem tiver no coração que vai para o entretenimento, eu vou passear com meu marido sábado, irmão, você não entendeu nada. Não entendeu nada. O objetivo desse jantar é totalmente espiritual, irmão. Totalmente. Então eu não estou fazendo jantar para arrecadar dinheiro. Muito pelo contrário. A maioria das coisas que a gente faz aqui, a gente é inteira do bolso, a gente contribui, a gente quer que a coisa aconteça. Então eu quero dizer para as meninas que estão na organização, Camilinha, Maiara, a Dani, preocupa não. Preocupa não. O Senhor sabe exatamente o que vai acontecer lá. Não é sobre ir comer, porque comer a gente come na casa da gente, irmão. Comer a gente vai ali no açougue, né, o Saulão? Compra 1 quilo de picanha. Não é beleza? E come. Não é sobre comer, irmão. É sobre compartilhar. Então não preocupa não. Amém? Eu não quero fazer nada por vaidade, irmão. Então vai estar quem tiver que estar, quem achar que precisa, quem entender que é bênção. Então não preocupa não, meninas. Vai dar tudo certo. Amém? Já deu, aliás, tudo certo. Em nome de Jesus. Nós vamos continuar hoje falando sobre cura, sobre perdão. E hoje Deus falou algo muito forte. Lá em Lagoa da Prata, quando eu estava um pouquinho antes de voltar para Campos Altos, Deus ministrou algo no meu coração sobre essa questão da cura, sobre essa questão do entendimento sobre esse assunto que nós estamos falando, que foi muito forte e que me fez dar uma reavaliada naquilo que eu estava trazendo aos irmãos. Eu cheguei à conclusão, irmãos, que perdoar a si mesmo é um dos maiores, se não for o maior desafio que nós temos.
Amém? Perdoar, o auto perdão, ele é um dos maiores desafios do ser humano. Amém? Por quê? Porque está relacionado diretamente o auto perdão à sua capacidade de se amar e de se aceitar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que têm dificuldade de se amar e de se aceitar, dificilmente ela se perdoa. Ela acha que ela não é merecedora, ela acha que ela não é digna. O fato dela não se amar, dela não se aceitar, contribui para que ela também não se perdoe. E isso é muito triste. Muito triste. Porque uma pessoa que não se perdoa, ela vive escrava das suas emoções, dos seus sentimentos, ela vive refém, ela está presa dentro dela mesma. Por isso que nós vamos para o Salmo, de novo, nosso texto base, né? O Salmo 32. E nós vamos ler hoje só o versículo 1 do Salmo 32. Que o salmista diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ele só não disse aqui, nossa, como eu estou feliz, porque ele está falando dele aqui, irmãos. Vocês se recordam que eu disse para vocês que o Salmo 32, ele foi escrito depois do Salmo 51. Pastor, mas 51 vem depois do 32. É que os salmos não estão em ordem cronológica. O Salmo 51 foi o salmo que Davi fez quando o pecado dele foi descoberto por Natã. Ele estava no olho do furacão, ele estava no centro do problema, ele estava vivendo o momento do pecado. Então ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu pequei. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Agora o Salmo 32, ele escreve depois que ele venceu isso, depois que ele teve o seu pecado perdoado, depois que ele foi alcançado pelo perdão. Ele escreve o Salmo 32, e ele começa dizendo exatamente isso: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Só faltou ele dizer: como eu estou feliz, pessoal, porque as minhas transgressões foram perdoadas e os meus pecados foram apagados. Irmãos, uma das coisas tremendas na vida de Davi é que Davi era um cara que ele tinha tudo para ser deprimido, sabe? Ele tinha tudo para ter a sua estima lá embaixo. Ele tinha tudo para poder se vingar dos seus irmãos. Mas Davi, ele tinha uma capacidade de se perdoar. A forma com que Davi reagia às intempéries, às dificuldades, a forma com que Davi, irmão, ele tinha uma capacidade de se refazer. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel, quando o filho de Davi adoeceu, o filho dele com Betseba, o fruto do adultério, adoeceu. A Bíblia diz que Davi não comia, que Davi não bebia, que nem banho Davi tomava. Irmãos, o rei, ele passou 7 dias sem comer, sem beber, deitado no chão com um pano de saco, com cinza sobre a sua cabeça, com a boca no pó e os braços abertos, clamando pela vida do filho, ao ponto que os servos de Davi, quando o menino morreu, eles fizeram uma reunião para dizer quem é que vai contar para o rei, porque ele vai dar um troço, ele vai pirar o cabeção, na hora que contar para Davi que o filho morreu, doente ele está desse jeito.
A hora que contar que esse menino morreu, Davi vai ficar louco, Davi vai ficar, gente, nós vamos perder nosso rei, ele vai ficar biruta. E Davi olha e vê aquela conversa, chama o servo e fala: vem cá, o que é isso? O que está acontecendo? Não, rei, o que está acontecendo? Não. Davi vira para ele e fala assim: meu filho morreu, né? Aí eles: ô rei, nós fizemos de tudo, menino morreu. Então tá, prepara um banho para mim, avisa lá na cozinha para preparar um banquete, convida meus amigos, vamos dar uma festa. E a Bíblia diz que Davi comeu, bebeu e se alegrou. Aí o povo chegou e falou: mas o que é isso? O homem estava doido aqui. A capacidade de se reerguer, a capacidade de se levantar. E isso tem a ver com autoestima e autoimagem. Você saber quem você é em Deus. O seu erro não muda quem você é em Deus. A sua falha não muda o que Deus pensa a seu respeito. O seu erro não faz Deus te amar menos. Isso, Deus. As suas falhas não faz Deus desprezar você. E Davi sabia disso. Aí o servo de Davi, que tinha mais intimidade com ele, falou: rei, eu não estou entendendo, explica para mim essa sua reação. Ele dizia: simples, enquanto o menino estava vivo eu podia fazer alguma coisa. Enquanto meu filho estava vivo eu podia orar, eu podia jejuar, eu usei todas as ferramentas que eu tinha. Mas a partir do momento que ele morreu, o decreto de Deus foi dado e é irreversível. Cabe a mim o quê? Aceitar a vontade de Deus para a minha vida e continuar andando. É isso que está faltando para a vida de algumas pessoas aqui. Aceitar o decreto de Deus para a sua vida e continuar caminhando, continuar servindo ao Senhor, continuar andando na presença dEle, continuar a sua vida na presença do Senhor e entender que essa foi a vontade de Deus para a sua vida. Como é bom estar aqui, Senhor, na Tua presença. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. O que você pensa a seu respeito não interfere no que Deus pensa a seu respeito. Davi, ele tinha uma capacidade extraordinária de recomeçar. E enquanto você não aprender a se perdoar, você não vai conseguir recomeçar. O recomeço, o ponto de partida, quem está anotando pode anotar aí. O ponto de partida do recomeço é o perdão. Quem não perdoa, tanto a si mesmo quanto ao próximo, fica andando em círculo. O ponto de partida para recomeçar é o perdão. Por isso que tem muita gente em casamentos fracassados, porque casou de novo sem perdoar o problema do passado. E está vivendo a mesma história, só que com personagens diferentes. O roteiro é o mesmo. Essa semana nós estávamos lá na lagoa. Uma senhora. Nós demos uma carona para ela e para o marido. Quando o marido começou a conversar dentro do carro, eu falei:
está embriagado. A gente sabe, né? Tonto é tudo igual. Tonto é chato. Aí nós fomos conversar. Aí nós fomos saber que aquele lá já era o segundo marido dela. Ela falou, eu sou divorciada, casei de novo. Escuta isso, Dani. Pergunto, mas só separou por quê? Qual foi a resposta? Ele bebia. Essa tática não funcionou. Ela não separou porque ele bebia. Porque se fosse, ela não tinha casado com outro que bebia também. A bebida foi uma desculpa para ela abrir mão de um casamento que ela já não era feliz. Aí vem e fala assim, porque eu tenho o dedo podre. Não, a senhora é podre por completo, precisando nascer de novo. Casou com outro que bebia e estava. Pessoa que não se perdoa, ela repete os mesmos erros. Ela repete os mesmos erros. Ela vive um loop temporal. Parece que ela fala assim, gente, parece que eu já vivi isso. Já viveu mesmo. A história está se repetindo. Gente, a história se repete. E a cura para essa história encerrar e para começar do zero uma nova história é o auto-perdão. É você se perdoar, é você se aceitar. E eu vou voltar de novo na origem do que eu estava dizendo. Quem não se perdoa, quem não se aceita, não se perdoa. Quem não se aceita, não se perdoa. E por não se perdoar, ela se submete às vezes a um relacionamento abusivo. Pastor, em qual escola de psicologia o senhor estudou? Na Jeová Jireh, na escola do Espírito Santo. E isso é muito sério. Amém? Isso é muito sério. Nós falamos aqui a semana passada sobre a incapacidade de compreender, de receber e desfrutar do perdão de Deus. O auto-perdão, grava isso, pessoal. O auto-perdão, ele está diretamente ligado ao perdão de Deus. Quem não se perdoa, simplesmente é porque ainda não se sentiu perdoado por Deus. Quem não se perdoa, dificilmente vai aceitar que Deus perdoou ela. Por quê? Porque ela coloca o que ela pensa como padrão para Deus julgar. E como ela não se perdoa, ela acha que Deus também não perdoou ela. E isso é um tremendo engano. Isso é um tremendo engano. Um dia eu falei sobre 3 coisas que Deus nunca viu. 3 coisas que Deus nunca viu. Deus nunca viu um Deus como Ele. Deus nunca viu uma doença que Ele não pudesse curar. E Deus nunca viu um pecado que Ele não pudesse perdoar. Então nós falamos muito sobre isso a semana passada. E hoje eu quero entrar no tópico 2. Agora vamos entrar no tópico 2. Sabe? A indisposição, quando a pessoa não se perdoa, é porque dentro dela há uma indisposição de pagar o preço pela mudança. Ela sabe que se ela se perdoar, ela vai ter que pagar o preço de uma mudança. Ela vai ter que abrir mão
de alguns relacionamentos, ela vai ter que abrir mão de algumas amizades, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, e por não querer abrir mão, ela prefere continuar sofrendo a tortura da falta de perdão. Eu não consigo me perdoar. Muitas das vezes está ligado diretamente a pessoa dizer assim: eu não acredito que eu fui capaz de fazer aquilo. Ela está duvidando que ela foi capaz de fazer aquilo. Quando ela não aceita que ela foi capaz. Sabe aquela dificuldade de olhar no espelho e dizer assim: eu não presto. Eu tive capacidade. Foi o que aconteceu com Pedro. Por que Pedro abandonou os apóstolos? Ele não soube lidar com o que ele tinha feito. Eu neguei meu mestre. E não foi uma vez só não. Foi 3 vezes. Não tenho condição. Eu não tenho condição de continuar. Acabou meu ministério, eu fracassei. E irmãos, presta atenção. A falta de perdão, a falta de você se perdoar, pode colocar em risco todo o propósito, planejamento, toda a obra que Deus tem para realizar através da sua vida. Não, eu nunca mais vou subir no altar. Eu não podia ter feito um negócio desse. Eu nunca mais vou pregar. Eu desprezei, eu não acredito que eu fiz isso. Pedro entrou nessa crise. E sabe o que ele fez? Ele abandona o seu ministério. Ele abandona a sua congregação. E pior do que isso, ele ainda convence algumas pessoas a ir com ele. Ele ainda convence algumas pessoas a largar também. João, Tiago, vai junto com Pedro. Por quê? Porque Pedro falou assim: eu não podia ter feito, eu não acredito. Eu não acredito que eu tive capacidade de fazer um negócio desse. Eu não presto. Aí João pensa assim: eu também não presto. Irmãos, ao tanto que uma pessoa amargurada não pode prejudicar uma causa. Se Jesus não vem ali, não intervém ali, irmão, meu Deus. E sabe o que é engraçado? Que quando ele está pescando, quem é que reconhece Jesus? Que fala assim: é Jesus, João. Por quê? Porque quem estava no pé da cruz, o único que ficou lá foi João. Quando uma pessoa está ferida, ela arrasta outras pessoas com ela. Ela tira outras pessoas do propósito. A incapacidade de se perdoar, ela está na maioria das vezes atrelada ao orgulho. Toda pessoa orgulhosa, ela não consegue se perdoar. E outra coisa, não pensa você que ela é radical só com ela, não. Você acha que uma pessoa que tem dificuldade de se perdoar, ela tem facilidade de perdoar os outros? Você acha que uma pessoa que não poupa a si mesma vai poupar o outro? Do mesmo jeito que ela é radical com ela vai ser radical com os outros. Mas uma radicalidade extrema. O orgulho é tão grande, né? Por quê? Porque a pessoa, ela
ela sente uma vergonha do que ela fez, que ela acha que ela merecia a morte. Ela chega para Deus e fala: não mereço que o Senhor me perdoa, não. Amém? Ela não reconhece uma indisposição de reconhecer a sua natureza. Sou pecador, Deus. Eu preciso da sua misericórdia. Sabe, irmãos, quando uma pessoa ela tem consciência da profundidade da sua natureza, e ela reconhece, e eu disse isso aqui na semana passada, quando eu reconheço a minha natureza, quando eu reconheço que eu não presto, aí é que a graça me alcança. E eu tô repetindo isso aqui, porque isso é muito importante. Põe uma coisa na sua cabeça: a graça te alcançou exatamente porque você não vale nada. Ponha isso, pelo amor de Deus, na sua cabeça. Você que acha que você é alguma coisa, você não é nada, você não vale nada, e por isso, por não prestar, é que o Senhor te amou. Ele não te amou porque você é bom, Ele não te amou porque você merece. Deus te amou porque você precisa muito desse amor. Você precisa muito desse amor. E se você não entender isso, você vai se tornar aquele cristão soberbo. Você vai se tornar aquele cristão que vai andar de nariz empinado no meio da congregação, achando que é o bom. Não, você não é o bom. Irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Primeira Coríntios capítulo 10, coloca aí para nós, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 a seguir. Paulo fala sobre algo interessante. 1 Coríntios 10, 6 a seguir diz assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e permaneceram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como algum deles também murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar de pé, tome cuidado para que não caia. Fique atento. Fique atento. Entenda. Tudo que está na Bíblia está para exemplo nosso, está para modelo nosso, figura, para nós olhar e falar: meu Deus, gente, qual que é a chance de você ler algo na Bíblia? Davi errou, deu ruim. Qual que é a chance de você cometer o mesmo erro e dar bom? Se você tem um exemplo, use esse exemplo, aprenda com esse exemplo. Aquilo que a Bíblia mostra que deu errado, não vai dar certo com você não. Vai dar errado se você fizer a mesma coisa. Aprenda. Aprenda. Talvez você pode estar dizendo assim: eu não me perdoo não, porque eu desperdicei muitas oportunidades boas. Acho que nunca mais eu vou ter outra chance na vida. Eu nunca mais vou arrumar uma pessoa boa. Eu nunca mais vou arrumar um emprego bom, porque eu tive uma oportunidade boa, não valorizei. Talvez você possa estar dizendo isso. Eu desperdicei.
Falta de perdão tem a ver com isso. Tem pessoas que não se perdoam. Eu nunca mais vou ter o emprego daquele. Eu nunca mais vou ter um relacionamento daquele. Aquele que era bom, fazia tudo para mim, e eu não dei valor. Agora a minha vida é sofrer. A pessoa não se perdoa pensando nisso. Enquanto isso não for resolvido, a sua vida não vai voltar a caminhar. Enquanto isso não for resolvido, você não vai romper. Você precisa se perdoar. E você não vai conseguir se perdoar pela sua justiça própria. Não. Você também não vai se perdoar dependendo da opinião dos homens. Isso é um negócio seu e Deus. Posso te dar um conselho? Para que você consiga viver isso que eu estou te falando. Ore a Deus e fala: Senhor, me ajuda a sentir o seu perdão. Eu quero sentir o seu perdão. Eu quero sentir fluir da minha vida o seu perdão. Senhor, eu quero fazer um acordo com o Senhor Deus aqui nessa noite. Assim que eu sentir que o Senhor me perdoou, eu também vou me perdoar. Porque eu não sou melhor do que o Senhor. E se o Senhor me perdoou, eu também posso me perdoar. Faça isso. Curva a sua cabeça aí no seu lugar. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje no seu coração. Sabe, passado não volta mais. Errou, errou. Fez escolha errada, fez. Tomou decisão errada, tomou. Para de ficar remoendo. Às vezes você se pega lembrando do seu passado. Ah, se eu não tivesse errado aqui. Ai, esse relacionamento meu acabou porque eu traí ela. Porque eu bebia, por causa da droga, por causa disso, da mentira. Você não pode voltar no passado mais. Não adianta. Está na hora de você fazer igual Davi. Está na hora de você se levantar do chão, se alimentar, trocar de roupa, se alegrar e caminhar. Ei, está na hora de você deixar outra pessoa chegar. Está na hora de você dar oportunidade para outra pessoa ocupar esse lugar no seu coração. Quem não se perdoa, acha que a história sempre vai se repetir. Deus está dizendo aqui nessa noite: chega, chega. O fato de você não se perdoar está te arrastando para uma vida de tristeza, uma vida de angústia. O fato de você não se perdoar está te impedindo de sorrir, de se alegrar com as pessoas boas, de viver o melhor de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas o meu casamento não deu certo, a culpa é minha. Tá, e se foi? Aprenda com o seu erro. Aprenda com o seu erro. Faz desse erro um aprendizado para a sua vida. E faz certo agora com a outra pessoa. Não erra de novo não. Se levante do chão. Se levante do chão. Se perdoa. Sacode a poeira. Dá a volta por cima. Começa de novo. Você tem direito a uma família, você tem direito a uma vida de vitória. Se eu te contar que Deus tem uma família feliz para você, você acredita? Se eu falar para você que Deus tem um lar feliz para você, você acredita? E a única coisa que está entre você e essa bênção é você mesmo. O seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo é você mesmo. Quem você precisa vencer hoje é você mesmo. Não vai voltar atrás.
Não tem como voltar lá no passado. Agora é hora de você aprender com seus erros. E de parar de se torturar. Você se tortura todo dia. Você se culpa todo dia. Chega. Chega, porque o tempo está passando. E você está envelhecendo. E você está perdendo oportunidades. E quanto mais tempo você perde, mais você se amargura. Liberdade aqui, Espírito de Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Tome uma decisão. Espírito Santo. Tome uma decisão hoje. Eu vou sair dessa igreja aqui hoje diferente. Isso não vai mais me condenar. Eu não vou mais me condenar. Eu não vou mais me torturar. Eu vou me libertar hoje. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu vou fazer dar certo a partir de agora. Meu Deus. Espírito de Deus, levanta do chão, homem. Levanta do chão, mulher. É um novo tempo para a sua vida. As coisas velhas se passaram. Tudo está se fazendo novo. Para de autocomiseração. Para. Você não é um mendigo emocional. Você não é uma mendiga emocional. Você tem um valor. Você tem um valor. Você é especial, sim. Você é importante, sim. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Meu Deus, ajuda ele. Ajuda ele, meu Deus. Ajuda ela, meu Deus. Ajuda ela, meu Deus. Ajuda ele, Senhor. Arranca essa dor. Arranca esse peso. Arranca essa acusação.
perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Sim. Ele sara minha alma, Ele sara. Ele sara minha alma. O perdão de Deus é completo. O teu Aleluia. perdão é completo. Sim. O teu perdão é completo. Oh, glória. Ele sara minha alma. Sim. Ele sara minha alma. Se coloque sobre seus pés. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Coloque a mão sobre o seu coração assim, ó. Respira bem fundo. Repita comigo: eu não tenho mais tempo para perder tempo. Eu preciso recomeçar. É completo, não só apaga pecado, Ele me faz alguém. O Espírito Santo, Com o coração quebrantado, Ele te abraça agora. O teu perdão é completo, Ele toca em você. não só apaga pecado, Ele muda as coisas de lugar. Ele faz tudo novo Quebrantado, na sua vida. o teu perdão é completo, Sim. não só apaga Sim. pecados, Ele me faz alguém. Com Deixa o Senhor coração mudar essa história. quebrantado, Assuma uma Seu postura perdão hoje. é completo, não só apaga pecados, Assuma essa postura hoje. Ele me faz alguém. Eu vou deixar o passado no passado. Quebrantado, Vou começar do zero. perdão é completo, Vou começar de novo. apaga Não é vergonha nenhuma recomeçar. Ele me faz Assumir erro não é vergonha. com o coração Assumir que errou não é vergonha. Assuma. Assuma os seus erros Apaga pecado, e recomece, porque o Senhor vai te ajudar. com o coração quebrantado, o seu perdão é completo, Sim. não só apaga pecados, Ele me faz alguém, com o coração quebrantado. Eu sou tua casa, Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada. eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Levante as suas mãos bem alto e aplauda ao Senhor, que nos livra do fardo, da culpa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assumir culpa é libertador. Reconhecer erro é libertador. Recomeçar não é vergonha. Ei, fraco não é quem cai, fraco é quem continua caído.
levanta. Levanta. Porque o Senhor está contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos para casa. Sexta-feira nós temos um culto para toda a igreja aqui com o Eduardo, o pessoal da Casa Real. Falta não. Falta não. Pega a família, vem para a igreja. Fica lá não. Tenho certeza que o que você vai ouvir aqui vai te ser muito útil. Sexta-feira, 19 horas, não vai ser 19h30 não, 19 horas. Sexta-feira. Bem? Sábado, às 15 horas, para os jovens, moços, moças, jovens, de 0 a 200 anos. Você é jovem, não venha. Você se sente jovem, venha. À noite nós teremos o jantar. Domingo pela manhã nós teremos aqui com toda a igreja. Não sei quem vai ministrar. E à noite nós teremos novamente com toda a igreja. Amém? E assim nós fechamos a conferência. Não faltem. Vamos nos envolver? Vamos nos envolver? Amém? Vamos aprender, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para nós. Amém? Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para nós. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Você que conhece algum casal que gostaria de ir e não tem recurso, me procura. Me procura. Amém? Porque na Manancial nós nunca deixamos ninguém para trás porque não tinha recurso. Nunca. Não é do nosso feitio. Só não vai quem não quer mesmo. Porque por falta de recurso, irmão. Amém? Nós não nos movemos por recurso. Nós nos movemos por propósito. Então, se você conhece algum casal que você acha que vai ser importante para ele, você conhece, convida, me procura. Amém? Me procura. Estava dizendo para o Mateus ali que eu louvo a Deus pelo privilégio de ser provedor, porque é muito triste a vida de consumidor. Amém? Então me procura. Que Deus possa abençoar. Tem algum recado, Camilinha, Dani? Não? Do jantar? As pessoas que ainda não fizeram o pagamento, irmãos, por favor, né, as meninas já estão organizando aí as compras. Nós já mandamos hoje o dinheiro das despesas da viagem do pregador. Já enviamos hoje, graças a Deus. Amém? Também já fiz o depósito, irmão. Já está na conta do pastor Júnior, lá no Rio de Janeiro, a oferta. Ele ficou muito emocionado, irmãos. Muito. Eu quero agradecer vocês pela sua generosidade. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos para casa, irmãos. Que Deus abençoe o altar. Que Deus abençoe os ministros. Deus abençoe os voluntários, a equipe, todos vocês. Vai ser bênção demais esse final de semana. Amém? Senhor, nos leve em paz para a nossa casa. Nos guarda, nos livra do mal. Que nós possamos viver esse perdão completo que foi cantado aqui. Que nós possamos viver esse perdão completo. Abençoa, Senhor, o trabalho desse final de semana. Abençoa a viagem, Senhor, do Eduardo, da sua família.
que ele chegue em segurança aqui. Abençoa também a vida do pastor Júnior no Rio de Janeiro, a Cátia. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Que a igreja do Senhor possa continuar marchando firme na presença do Senhor, vivendo a cada dia a graça maravilhosa. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus. Todos digam: vão em paz.